Bem-vindo ao canal React TV. Se inscreva, deixe seu like e compartilhe. Obrigado. Vamos ver aqui o Paulo Figueiredo falando a respeito do que o Trump pode fazer com o Brasil. Aliás, não é o Paulo Figueiredo, é um ex-embaixador do Brasil nos Estados Unidos, dando uma entrevista para a UOL. No momento mais delicado da política externa do governo Lula. Quer dizer, você tem não só a relação bilateral com os Estados Unidos, você tem a COP30, você tem o BRICS agora em junho, você tem a questão do Panamá, a questão da Venezuela, você tem a questão da imigração, que pode afetar os brasileiros, você tem a questão das tarifas, que também pode, de alguma maneira, afetar os interesses do Brasil. E você tem também uma frase que ele pronunciou ontem, e uma decisão que ele tomou ontem também, que é a liberdade de expressão. Quer dizer, isso aí, eu acho que esse conjunto de coisas vão fazer com que, em algum momento no futuro, e eu concordo, não é através do Lula, não é através do Trump, mas é através do secretário de Estado, Marco Rubio, que essas medidas virão. Vocês devem ter acompanhado que já houve duas manifestações da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, a Câmara dos Aquela que a imprensa não cobriu, aquela que foi obtida graças ao nosso trabalho, é isso mesmo? Peraí, vocês estão ouvindo um cara dentro do UOL, que é o Rubens Barbosa, que é ex-embaixador do Brasil em Washington, dando um banho de realidade nos caras. Ele está falando assim, olha, a situação do Brasil é péssima, vocês devem observar que já houve duas manifestações, aquelas que eu colei aqui para vocês, e que teve gente que falou assim, isso não é nada, não acredito mais em nada, não deu em nada, e aí, o que aconteceu disso? É a dificuldade de entender como é que as coisas acontecem. Que não existe plantação, não existe colheita sem plantação. Então você vai plantando, você vai regando, aí daqui a pouco você colhe os frutos. Isso aqui foi a plantação. Quem está dizendo? É o Paulo Figueiredo? Não. É o embaixador Rubens Barbosa dentro do UOL. O UOL que é bem esquerdista. Será que agora alguém vai começar a me ouvir? Será que a imprensa vai continuar ignorando os acontecimentos aqui, fingindo se esconder embaixo da cama, fingindo que não viram? Vejam. Em relação a questões aqui no Brasil. Foi mandada uma carta de alguns deputados da Comissão de Relações Exteriores para o Comitê de Direitos Humanos da OEA, pedindo que fosse aberta uma investigação sobre o Brasil por causa justamente da liberdade de expressão de americanos aqui no Brasil. Essa foi a carta do Chris Smith. Bom, vocês devem lembrar de quem é o Chris Smith, né? Aquele que comandou a audiência da qual fiz parte. E se não fosse feito isso, que eles iam retirar o apoio financeiro do governo americano à Comissão de Direitos Humanos da OEA. E a outra medida foi um projeto de lei apresentado por uma deputada republicana que determina a cassação do visto para o ministro Alexandre de Moraes. Isso já existe. O projeto não é da deputada americana apenas, a deputada americana a qual ele está se referindo é quem? Nossa querida, deputada americana mais amada do Brasil, Maria Elvira Salazar. E ela não tira o visto do Alexandre, justiça seja feita. Ela tira o visto de qualquer funcionário público de um país do exterior que viole os direitos que nos Estados Unidos seriam considerados da primeira emenda. Se chama No Censorship on Our Shores Act. A lei da não censura nas nossas dentro do nosso território, né? Então é disso que ele está falando, porque eu digo que não é só para o Alexandre, é para todo mundo do STF, é para o Gonê, é para os policiais federais, é para uma lista que está sendo cuidadosamente compilada. E sim, o projeto de lei já existe, está correto, o embaixador. Então, eu acho que nós vamos ter um período muito desafiante em termos de relações políticas entre os estados. Eu acho que a relação desafiantes, o que ele quer dizer é que fudeu. Por isso que eu falo que não adianta, você tem que falar português, porque ele fala, período desafiante e tal, os evangélicos mais linha dura não gostam que eu fale palavrão, mas um período desafiante para os nossos... é muito diferente de dizer fudeu pro Lula e pro Moraes. É o bom português, eu falo palavrão por causa disso. Vocês me desculpem, mas é a forma direta de dizer o que está acontecendo. Mesmo porque, pelos direitos humanos, censura, a liberdade de expressão é crime.
Detalhe, é crime mundial. Qualquer lugar do mundo. Você censurar é crime. Entre os governos vai ser muito difícil, mas a relação entre os estados vai continuar normalmente. Como o Trump falou, é verdade, a gente depende mais dos Estados Unidos pelo comércio, pelo investimento, e por medidas que não sejam tomadas que impactem no Brasil, do que nós podemos influir contra os interesses dos Estados Unidos. Então vamos ter que aguardar, ter uma atitude pragmática, uma atitude tranquila e não reagir, como aparentemente eu recebi agora cedo um vídeo, não sei se é verdadeiro, com uma reação do presidente Lula, que eu acho que não cabe, não devia reagir a nada que seja dito pelo governo americano em relação às relações bilaterais. Ah, se ao menos o Lula não nos ajudasse tanto, falando tanta bobagem. E o grande problema da história, volta o vídeo, tira não, Bruno. O grande problema dessa história é que o Lula, quando ele volta agora no terceiro mandato, ele volta, em inglês a palavra é vindicated, eu não sei como é que se fala esse troço em português, tem palavras em inglês que a gente não consegue traduzir muito bem para português e vice-versa. Vindicated é quando o cara volta meio consagrado. É como o Trump está voltando. E quando o cara volta consagrado, o perigo, no caso do perigo do Lula, que ele é um imbecil completo, é diferente do perigo do Donald Trump, que é realmente um gênio, mas o grande perigo é que você se acha validado pela história. Então você começa a se achar uma criatura quase mitológica que não comete erros. E o Lula chegou assim. Ele falou, eu é que sei, eu voltei, tá aqui, ninguém conseguiu fazer o que eu fiz, eu voltei. Então o cara vai cometendo erro depois de erro embaixo da arrogância dele. O embaixador, do ponto de vista institucional... O pessoal da UOL não acredita que o Trump possa fazer alguma coisa. O senhor menciona a carta enviada pela Câmara nos Estados Unidos ao Comitê de Direitos Humanos da OEA, menciona também. E um pedido formal para a cassação dos vistos, não só do Alexandre de Moraes, querem caçar os vistos de outros ministros do Supremo sob a alegação de que eles estão conspirando contra a liberdade de expressão. Valeu, Josias, lembra de mim? Do ponto de vista institucional, isso pode seguir adiante? Acha que o governo norte-americano, com todas essas idiosincrasias do Donald Trump, pela institucionalidade que envolve uma decisão como essa, poderia vir a caçar um passaporte de um ministro do Supremo, por exemplo? A cara do japonês. Pausa aqui por um segundo. Reparem, com atenção, o desespero para conseguir manter a postura que sempre foi a postura da imprensa, de que isso não poderia acontecer. Reparem, assim, não, o governo americano não faria uma coisa dessa, de Josias de Souza. Lembra de mim, Josias? Eu sou aquele cara que te aposentou no ar. Aproveitando, logo em seguida a gente vai ver também uma fala do Marcos Duval aqui. Pois bem, como responde o embaixador? Bom, isso está dentro da capacidade, da autonomia do país, né? O país agora está fazendo essas medidas todas, né? Contra o México, né? Estão taxando o México por causa de imigração. Eu acho que pode. E eu acho mais. Será? Em março desse ano, daqui 2 meses, vai haver eleição na OEA. Eu acho que o governo americano, através do Departamento de Estado, vai eleger um secretário-geral da OEA conservador que siga as orientações, as políticas do Departamento de Estado, e isso vai ter implicação sobre os governos de esquerda aqui na região. Eu acho que, por isso que eu digo, esse momento... Claro, porque a OEA é o órgão que deveria ter agido para impedir o Alexandre de cometer todos os desmandos que ele cometeu. Mas a OEA foi omissa no Brasil, foi omissa na Venezuela, foi omissa na Bolívia, e isso eu digo para vocês, eu acho que eu sei quem será a pessoa, e eu digo para vocês, acabou a putaria na OEA. Vai acabar. Então o que significa? O Brasil é signatário de um negócio chamado Pacto de San José de Costa Rica. É um pacto que diz que o Brasil tem que submeter, é um pacto, o Brasil é signatário, então ele é um pacto que tem valor legal, inclusive obrigatório de cumprimento no Brasil, que o Brasil tem que se submeter a uma série de regras de direitos humanos. Essas regras de direitos humanos eles incluem devido processo legal, incluem liberdade de imprensa, liberdade de expressão, imunidade parlamentar, etc, etc. São regras do qual o Brasil é signatário. E aí o que acontece? Caso o Brasil viole estas regras... Como já violou... Os
a Corte Interamericana de Direitos Humanos julga os casos e julga o caso do Brasil. O que aconteceu até agora? Como eles dominam a OEA, o Brasil, inclusive, coisas que a gente vai aprender no próximo governo, né? O Bolsonaro, por exemplo, nomeia os representantes para a OEA, os caras da Comissão Interamericana nomeou os caras do Gilmar Mendes. Imagina, né? Para a CVM, aquele vagabundo daquele João não sei lá das quantas. João Ascioli, eu acho. Para a OEA, o cara do Gilmar Mendes. Aí você vai vendo quanto que o Deep State vai sendo ocupado pelos caras que são inimigos. O Trump também fez isso. Só que agora o Trump volta mais sábio. Só que é o seguinte, o que acontece? Já existe, eu acho que quase uma centena, pelo menos dezenas de ações do Brasil e de brasileiros como eu entrei com uma gigante com a Carla Zambelli em novembro de 2022, dentro da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Aí todo mundo fica falando, mas Paulo, você vai, não dá em nada, não dá em nada. Vocês estão vendo aonde? Espera chegar o vídeo do Marcos Duval. Que a gente quer chegar? Você tem certeza que vai dar alguma coisa? Não. Mas você planta. Do mesmo jeito que você que é agricultor, você planta, você não sabe se a semente vai dar fruto. Mas você planta, você sabe que se você não plantar, não vai dar fruto. Agora, com carta do Congresso, vocês estão entendendo a plantação que vem sendo feita? Tem gente que só vai acreditar na colheita, mas a plantação está sendo feita. O embaixador está explicando para vocês. Não acreditem em mim, não acreditem no cara de esquerda dentro do UOL. Aí, ó. Vamos começar agora com Marcos Duval. Crimes contra a humanidade. E aí isso vai ser colocado dentro da ONU, porque, por azar, desses que ficaram fazendo essa perseguição política, a ONU, na sua Comissão de Segurança, quem vai presidir? Marco Rubio. E a ONU, então, é que vai fazer a denúncia, junto com mais de 100 países, contra Alexandre de Moraes e Pacheco. A ONU vai fazer denúncia para o Tribunal Penal Internacional. Não é para o tribunal investigar, não, porque já está tudo investigado. É para ser já julgado. Foi assim Tanto é que as pessoas confundem as coisas assim. Mas por que então Maduro esteve no Brasil e não foi preso? Isso não vai acontecer com Alexandre, isso é mentira. São coisas totalmente diferentes. Uma coisa é a Corte Americana condenar o Maduro por crime de tráfico internacional de drogas. Então, uma relação dos Estados Unidos com Maduro. Tem nada a ver com uma organização internacional. Sim. E o Tribunal Penal Internacional, ele julga crimes de guerra, crimes contra a humanidade e direitos humanos e terrorismo. E aí eu vou dizer uma coisa para vocês, que ninguém sabe. Em primeira mão, há uma extraordinária possibilidade de que o Alexandre já vai ser julgado, que já está claro para esses 120 e poucos países, porque até a perseguição política é crime contra a humanidade. Não é nem violação dos direitos humanos, não. É crime contra a humanidade, uma perseguição política. Então, isso já é notório para todo o Brasil, que é só a direita que foi perseguido. Não imaginava que fosse. Mas é bom saber. E ainda sem o devido processo legal. Só no dia 8 de janeiro que eu filmei, já é o suficiente para manter ele muitos anos preso. Ele deve estar falando daquela parte onde eles estão presos dentro lá da Polícia Federal ou da Polícia Civil, do pátio lá, não sei. Acho que é isso. Bom, quando eu senti que, de fato, enquanto estivesse o Biden, nada iria acontecer com o ministro, porque o Biden estava fazendo, então, a proteção e mandando esses órgãos não avançarem, eu sabia que se o governo que entrou ganhasse, as coisas iriam se reverter rapidamente. Tanto é que, em poucos dias, ele está fazendo uma revolução do tipo, é assim ou tchau. E isso, o Marco Rubio, que já tinha feito uma solicitação para o secretário-geral do governo Biden, pedindo a suspensão do visto do Alexandre, não é só para impedir ele de ir para a Disney, não. Essa suspensão do visto é dentro de uma categoria de atos antidemocráticos, ou seja, comunista. Então, ele vai ser impedido não só nos Estados Unidos de entrar, e vai ser tudo bloqueado que ele tem lá, como em todos os países a qual os Estados Unidos têm uma relação diplomática. E aí o bicho pegou. Se não é só nos Estados Unidos,
Então não é só, vai deixar de entrar só o vistozinho. Isso é só o início que o próprio Marco Rubio, que esteve na investigação comigo, tem farturas de documentos para já tomar essa decisão. Perfeito. Então tudo tem lá um momento deles também, da questão da geopolítica, aí a gente demoraria muito para explicar em que momento seria isso. O que eu posso dizer, e pela essa relação próxima que eu tenho com o Marco Rubio, e que o Alexandre me impediu de ir em dezembro numa reunião com ele, que é um crime, e que esse crime que Alexandre cometeu de suspender o meu passaporte, do meu direito de ir e vir, e ainda como senador, por incrível que pareça, entrou também no Tribunal Penal Internacional como um crime contra a humanidade. Não é nem de direitos humanos, não, é crime contra a humanidade, o impedimento da liberdade de um parlamentar de ir e vir. Então, cada ação que o Alexandre tem feito, ele tem só se prejudicado. Ele colocar o Elon Musk dentro de um projeto, dentro de um inquérito que não existe nem lei, nem crime, ele é muito... assim, eu sinceramente, para todos que estão vindo, eu já não levo nem mais a sério, que já dá para ver tamanho de uma doença de psicopatia que ele tem. Então... faz o seguinte, se inscreve no canal, não esquece de deixar o seu like e compartilhar também, tá ok? Vai no canal do Paulo Figueiredo, se inscreve, curte, compartilha, e no canal do Marcos Duval também, tá ok? Muito obrigado. Opa, desculpe interromper o seu vídeo, mas desde 2022 eu continuo com as contas bloqueadas e o passaporte cancelado pelo Xandão. Se você aprecia o meu trabalho e tudo que eu faço pela liberdade de expressão, tem um lugar onde você pode se tornar meu apoiador com uma pequena quantia por mês. Acesse www.paulofigueiredoshow.com e torne-se meu apoiador, e aí você vai receber conteúdos exclusivos e desconto nos meus cursos. Ou então você pode se tornar meu patrono Gold e passar a me pautar, tem reuniões comigo, você entra para o meu grupo de WhatsApp, que eu uso sempre. O link para tudo isso está aí na descrição.